direto à pergunta que nos fizeram, sem enrolação. Se o caboclo das 7 encruzilhadas proibiu terminantemente o sacrifício animal na Umbanda, por que Zélio foi orientado a entregar peixes na oferenda de Iemanjá? Afinal, peixe não é um animal morto? Isso não é um contrassenso, uma incoerência, ou ainda, não entendemos bem o que esse conceito guarda em si? Então voltaremos lá atrás em nossos vídeos, juntando as peças desse quebra-cabeças. Em nosso vídeo 58, falamos de nossa aura, presente em todos os seres vivos, explicando sobre a energia que temos dentro de nós e como a espiritualidade a utiliza em seus trabalhos. Mas para quem está chegando agora, vamos partir que os conceitos de akasha, prana ou bioenergia e mesmo ectoplasma ainda não foram suficientemente compreendidos. Ainda seria um bicho de 7 cabeças. Vamos seguir a partir daqui. A compaixão dos espíritos superiores. Quem assistiu ao filme 7 anos no Tibete sobre a autobiografia de Heinrich Harrer, com a estrela Brad Pitt no papel principal, ficou surpreso com uma cena. Quando o Dalai Lama quis construir um cinema para si, o personagem foi surpreendido com os trabalhadores juntando minhocas durante a construção de seus alicerces. Sim, ouviram bem. Minhocas, uma das formas de vida mais primitivas de nosso mundo, estavam sendo poupadas da morte e do sofrimento durante a construção do edifício. Parece uma loucura isso? Segundo os budistas, toda forma de vida é digna de compaixão e respeito. E cada momento de dor, por mais insignificante seja, que produzirmos em nossa passagem por esse mundo, seria computada em nosso karma. Isso seria uma ideia sem propósito, se não notássemos o mesmo comportamento em nossos guias de luz na Umbanda, quando salvam a vida de um inseto, protegem nossos rios, matas ou respeitam a natureza em sua lida diária em nossos espaços. Então, o sentido de compaixão, evitando provocar a dor em outro ser vivo, havendo a possibilidade de fazer outra coisa por nossas mãos, é algo importante para nossos guias, e isso deveria ser levado a sério. Umbanda é uma religião ecológica e compassiva por excelência. Sem compaixão, não temos amor. E sem amor, como fazer a caridade? E a entrega de peixe a Iemanjá. Nas gravações deixadas pela Tenda da Piedade em seu site oficial, Zélio foi orientado a entregar um peixe a Iemanjá em determinada época. Mas o peixe não foi morto por alguém? Isso não seria incoerente? Fato: a espiritualidade presente na Umbanda diferencia um animal morto em um ritual que poderá atrair certa classe de espíritos vampirizantes para o nosso ambiente de trabalho, já que atuamos abertamente com desobsessão, de um animal destinado a nos alimentar, preservando nossa integridade física. No primeiro, podemos escolher matá-lo ou não, poupando-lhe da dor. No segundo, oferecendo parte do que ainda necessitamos comer em nossas oferendas. Para as nossas entidades, há uma diferença enorme entre um e outro. Mas quanto a espíritos vampirizantes, isso é tão sério assim? Há muitas obras abordando o assunto. Em uma delas, André Luiz nos relata no livro Missionários da Luz, de 1945,
do tipo de espírito que habita os matadouros de nosso plano físico, desesperados pelas energias desprendidas pelo animal na hora de sua morte ou do próprio sangue fresco. Já que por sua inferioridade espiritual não consegue ou não sabe como alimentar seus perispíritos com outras energias extraídas da natureza, como já fazem nossos Exus de lei, nossos caboclos, pretos velhos e crianças, já que esses servem à espiritualidade superior e já detêm evolução para isso. Paremos um pouco para pensar. A Umbanda lida diretamente com obsessores, já que em nossa luta diária nos terreiros combatemos e desmanchamos sua baixa magia. Não pensemos que ao término de nossos trabalhos tudo acaba ali. Nossos terreiros funcionam 24 horas por dia como centro de desobsessão e auxílio a recém-desencarnados, desmanchando falanges de espíritos perversos. E justamente por isso, nosso ambiente precisa estar impecavelmente limpo desse tipo de energia, desestimulando a presença desses espíritos e tendo seus sacerdotes desligados desse tipo de atividade. Nossos guias da Umbanda exigem isso. O peixe era mesmo necessário? O peixe, já estando morto, vai desprender outro tipo de energia de si, não mais a explosão de prana que decorre com a morte brusca do animal no sacrifício, mas sim a energia da decomposição daquela matéria e que já tratamos em vídeos anteriores, falando do ectoplasma tão abundante em certos locais do plano físico. Essa energia específica, orientada por guias de luz e direcionada ao auxílio, é permitida em nossos terreiros de Umbanda, cuja pequena porção será aceita por nossos guias de luz, transformando-a em remédio a quem precisa. Agora, o que é indiscutível, tudo evolui e estamos evoluindo. À medida que nos sensibilizamos com respeito à vida animal, quando o abate já não couber em nossas mesas, quando a ciência estuda proteínas vegetais que substituam a carne. E a Umbanda também vai evoluir, conforme as palavras do caboclo das 7 encruzilhadas, para alcançar planos ainda maiores. Enquanto isso, recomendamos o estudo sério de seus médiuns e dirigentes nas inumeráveis obras disponíveis de bons autores, que nos permitam entender melhor os comandos de nossa espiritualidade maior, reduzindo nossas dúvidas e, portanto, aumentando a nossa fé raciocinada. E convenhamos, é dela que todos precisamos. Gostou? Dê like, inscreva-se e ative o sininho. Acompanhe nosso canal. Toda semana um vídeo original feito para você. Até a próxima semana.